está querendo voltar para Deus e está dando os primeiros passos, não tem certeza como fazer exatamente, ou está até mesmo com receio de começar o seu retorno aos caminhos do Senhor e ao seu relacionamento com Deus, está com medo de parar, vem comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como é que eu fiz para ter um relacionamento bem mais aprimorado, bem mais enriquecido e ficar mais perto do Senhor. Alguns anos atrás eu li o livro de um pastor e ele havia se perdido na floresta amazônica, estava escurecendo, e eu achei interessante a ilustração que ele trouxe para aquele momento da vida dele. Ele disse que se você está perdido, isso é uma coisa que se aprende com os escoteiros, e está escurecendo no meio da mata e você quer se abrigar, uma das primeiras coisas que você deve fazer, se importar muito, é acender uma fogueira. Sendo que você não acende uma fogueira com grandes tocos, com grandes toras de madeira para poder aquilo ali surgir do nada. Você acende uma fogueira usando pequenos gravetos, pequenas folhas secas, você usa um pouquinho de palha, qualquer coisa diminuta, que é a partir dali, daquela coisa pequena, daquela pequena chama que você vai trazendo outros elementos maiores e depois até, aí sim, trazer troncos maiores, trazer gravetos maiores, até te fazer ter uma fogueira que te abrigue do escuro, que te abrigue do frio, que possa te proteger de insetos, até mesmo espantar animais maiores e quem sabe até mesmo poder aquecer uma comida. E paralelo com essa ilustração, eu quero comparar também a situação que eu mesmo passei na época da Covid. Em 2020 eu fui uma das pessoas que adoeceu e naquela época uma das coisas que mais me afetou, que mais me fez sofrer com a doença, foi a falta de apetite. Eu lembro que eu estava lá pelo 10º dia, mais ou menos, 2 semanas, não tenho mais certeza, e eu pensei assim, caramba, vai ser dessa forma que eu vou morrer, vai ser sem me alimentar, vai ser com todo esse desânimo que eu estou sentindo e sem a menor condição de comer, porque tudo aquilo que eu ingeria voltava e não permanecia, e eu achava que ia morrer literalmente de fome. Mas eu sabia que precisava me alimentar, sabia que precisava comer alguma coisa para nutrir o organismo, e mesmo assim, em algum momento, eu ia tentando. Só depois de algum prazo é que a fome veio de verdade, mas eu não saí comendo tudo de uma vez. Então eu quero trazer essa ilustração também para você que está voltando agora para Deus e você quer cultivar esse relacionamento, quer ver ele crescer e quer ter certeza de que você vai nutrir um relacionamento. Daqui a um tempo você tem um relacionamento mais forte com Deus, não venha com muita sede ao pote. Então vamos dividir isso aqui em passos para a gente saber qual etapa você vai cumprindo para que o seu relacionamento com Deus vá crescendo e se aprimorando. Então, a primeira coisa que eu me dei conta que aconteceu foi que eu estava atendendo ao chamado do Espírito Santo. As Escrituras, elas dizem que se você ouvir a voz do Senhor, seu Deus, hoje, não endureça o seu coração. Então, na verdade, Deus ele vem nos chamando já há algum tempo para estar próximo dele, principalmente pessoas que estão afastadas há algum tempo, pessoas que já tiveram contato com Deus. A gente sabe que tem esse chamado, mas talvez um erro seja, bom, a partir de amanhã eu volto para a igreja e tudo vai se corrigir, e na verdade não é dessa forma que acontece. O relacionamento com Deus, para ele ser reconstruído pela primeira vez, ou mesmo para ele ser retomado, ele não vai ser feito de uma hora para outra, ele vai ser gradual. Então, quando nós atendemos ao chamado do Espírito Santo, você tem aquela impressão de que Deus está chamando, a primeira ação de todas é realmente dar uma resposta, é realmente você atender. Como eu falei num outro vídeo, se uma pessoa já começa a lhe aconselhar a voltar para os caminhos do Senhor, ou ter um contato com Ele, ou se aproximar, esse já é o primeiro passo. Já é Deus se movendo na sua direção para te chamar para esse relacionamento e estar perto dele. A partir daí, eu comecei a criar essa minha primeira estrutura de relacionamento com Deus. Eu lembro que, no primeiro momento, eu fiz oração e permaneci em pequenas orações no princípio. Eu peguei justamente, propositalmente, esse conceito de montar uma pequena fogueira e entendi que não adiantava eu fazer longas e longas orações, a menos que eu realmente estivesse precisando desabafar com Deus. Mas se o intuito era iniciar um relacionamento, eu me propus a fazer curtas orações de 1 minuto, 3 minutos, talvez, quem sabe, no máximo 5 nos primeiros dias, se eu tivesse tanto assunto assim. Eu procurava me lembrar de algo que eu tinha para agradecer e eu também me lembrava, óbvio, de pedir por alguma necessidade, mas tive o cuidado de não me demorar
excessivamente, desnecessariamente em oração se eu não estivesse com aquela fome toda. Hoje no YouTube, talvez você vai encontrar, como eu encontrei, pregação de 3 minutos apenas, mensagens ali para aquele momento, para você que está às pressas, querendo sair do trabalho, julga que não tem como separar tempo para Deus ali naquele instante, tudo bem, mas se você começar nesse primeiro momento a assistir pequenas orações, você, de certo modo, encontra ali um diálogo, onde você começa a falar com Deus em oração, em poucas palavras, de certo modo, puxando o assunto com Ele, mas se você também dá a oportunidade de ouvir uma curta oração, como eu fiz no princípio, de apenas 3 minutos, ali está estabelecido o diálogo. Consegue perceber? Você fala um pouco com Deus naquele dia e busca um pouco de retorno. Eu acredito que 2 minutos, 3 orações de pregação já sejam um suficiente para quem estava fazendo nada naquele momento. Num outro momento, um pouquinho mais adiante, o meu próximo passo foi perceber que aqueles poucos 3 minutos, olha só, já não estava sendo o suficiente para mim. Eu acho que semelhante a uma criança que começa a, não sei, comer somente papinha amassada, e os pais vão oferecendo para a criança um pouco de fruta amassada, talvez uma banana amassada, uma maçã raspada, um mamão. Durante um tempo isso ainda serve, depois vai ser acrescentado um mingau, quem sabe, mas vai chegar um tempo em que isso não vai ser mais suficiente. Se você praticar, se habituar a ter curtos relacionamentos com Deus, no intuito de que no futuro isso vá crescendo e se desenvolvendo, pelo menos para mim foi natural, e eu acredito que vai ser para você. Eu acho que esse relacionamento vai crescendo, você vai sentir falta de um pouco mais. Depois de algum tempo, essas mensagens de 3 minutos não foram mais suficientes para mim, e eu diariamente estava buscando mensagens de 12 minutos. Como eu sou muito metódico e gosto muito de aprender, eu encontrei um pastor com quem eu me identifiquei naquele momento, vi que a linha de raciocínio se comunicava com uma forma como eu pensava também, e veio me agregando muito, eu vim aprendendo muito. Então passei a fazer uso das pregações semanais que ele tinha, ouvi a mesma pregação que ele lançava uma vez por semana, eu assistia todos os dias, porque eu queria aprender melhor aquele novo ensinamento, aquele novo conhecimento que eu estava adquirindo, tá entendendo? E, paralelamente, o meu tempo de oração ele acabou ficando um pouco maior também. Eu já não fiquei mais naqueles 3 minutos, 5 minutos. Aquilo ali foi se tornando cada vez maior. Curioso que, depois de algum tempo, esses 12 minutos diários de ouvir aquela mensagem, ouvir a pregação, também passou a não se tornar mais suficiente. Eu estava crescendo em Deus, eu estava crescendo em curiosidade, vontade de querer aprender mais do Senhor. Os ensinamentos estavam me tornando cada vez mais fortes nele. Então eu comecei a agregar todo final de semana, pegar as mensagens maiores desse pregador que eu havia acabado de conhecer, e passei a ouvir as mensagens semanais mais longas dele, que duravam 50 minutos, duravam 1 hora, alguma coisa assim. Então, além daquelas mensagens que eu ouvia todos os dias pela manhã bem cedo, eu passei a ouvir também nos finais de semana, quando eu estava em casa, já não estava no trabalho, uma vez na semana, eu comecei a ouvir as mensagens que ele pregava nos finais de semana, que eram mais longas e foram me edificando também. Curioso que esse pastor, ele disse, olha, muitos me tratam como se fosse o pastor online, né? O pastor da internet, mas você deve ter uma igreja onde você possa congregar, onde você possa crescer mais, onde você possa se aproximar das pessoas. Sim, você deve ter uma igreja onde você deva congregar, mas se você hoje está nesse momento, ainda não está com esse ímpeto, ainda não está disposto, ainda não está com forças para ir congregando na igreja, eu sugiro que você cumpra essas etapas. Faça pequenas orações no princípio, associada a pequenas pregações. Vá aumentando tanto o tempo das mensagens que você vai ouvindo, como também o tempo das orações que você vai compartilhando com Deus. Com o passar do tempo, vá acrescentando a mensagens maiores do pregador que você se identificar. Dessa forma, nessa comunicação, nessa troca de informações que você vai tendo com Deus, você vai crescendo cada vez mais nele. Eu gosto de acordar muito cedo, gosto de acordar bastante cedo, porque eu creio que isso me faz aproveitar melhor o dia.
Muitas pessoas falam que não tem tempo para fazer isso, não tem tempo para Deus, não tem tempo para estudar a palavra. Bom, a verdade é que isso é questão de prioridade, porque vai chegar um momento que você vai precisar separar tempo para comer de verdade, fazer seu almoço, sua janta, por mais que sua vida seja corrida. Vai precisar haver um momento em que você vai precisar tomar banho, escovar dente. Então, quando surge a necessidade, a gente dá um jeito. Se uma pessoa da sua família adoecer e precisar ir no médico, você vai ter que arrumar tempo. Então, eu sugiro você, acorda pela manhã, bem cedo, faz como Abraão fazia na época dele. Você não vai precisar separar um animal para sacrificar. Tudo que você vai precisar fazer é, durante um tempo, você separar tempos de oração a Deus e ouvir um pouco da mensagem. Então, se você hoje diz que não tem esse tempo, acorda um pouco mais cedo. Com essa finalidade, separa 5 minutos para Deus antes de acordar. Se você é acostumado a acordar às 6 horas, então que você acorde 10 para as 6 e separa 5 minutos para falar com Deus. Se você é acostumado a acordar às 7, acorda 10 para as 7, separa 5 minutos para ter esse relacionamento com Deus. Separe um pouco de tempo todos os dias com Deus. Conforme o tempo passando, eu acredito e oro a Deus que isso vai acontecer e você deve somar as suas orações nisso também. O seu desejo de estar com Deus vai crescer cada vez mais, cada dia mais, você vai separando mais e mais tempo para Deus. Vou considerar que esse daqui é o segundo vídeo dessa série que eu estou fazendo sobre reaproximação com Deus. É lógico que hoje eu estou num nível mais apurado, estou num nível mais avançado. Eu trouxe elementos mais fortes para consolidar um pouco melhor o meu relacionamento com Deus. Vou deixar aqui em algum lugar, caso eu já tenha feito esse vídeo, é o meu próximo vídeo, ou então você aguarda um pouquinho, ele vai estar disponível rápido. Como hoje eu trouxe elementos mais fortes, mais consolidados de ter comunhão com Deus e como eu separo meu tempo com Deus para estar mais perto dele. E você? Como é que você está com Deus hoje? Esse vídeo fez sentido para você? Me fala aqui nos comentários aquilo que você mais gostou. Se você já tem um relacionamento com Deus ou teve um relacionamento com Deus, fala para mim como é que você tem mantido esse relacionamento. Quais são os elementos que você traz para ter o seu relacionamento com Deus? Eu vou gostar de saber. Se você gostou desse vídeo, se ele de alguma forma fez sentido para você e te agregou, clica no curtir. Isso é a maneira que você tem de tanto valorizar esse trabalho que eu estou fazendo, como também de fazer com que o YouTube entenda o quanto esse vídeo tem sido importante para outras pessoas e fazer esse comunicado, fazer essa informação chegar a outras pessoas também e abençoar. E ainda que você se esqueça da maior parte de tudo que eu acabei de dizer, eu quero que você se lembre pelo menos de uma outra coisa. Lembre-se que, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor Deus também se compadece de todos aqueles que o respeitam. Fica com o Pai.